Chegamos no foco do estudo, né? Que é que são os métodos de calibração instrumental. O que quer dizer isso, pessoal? Calibração instrumental. É o seguinte, eu até já tinha dito isso antes, 90 e tantos por cento das técnicas analíticas, os aparelhos, aqueles aparelhos que a gente usa no laboratório para medir os analitos, né? Que vários aparelhos desses, várias técnicas a gente vai estudar aqui na disciplina. Na verdade, esses aparelhos sempre medem uma propriedade do analito, entendeu? Eles medem uma propriedade. O que é uma propriedade? É uma característica que ele tem. Por exemplo, o analito pode absorver luz. Então, esse instrumento, esse aparato físico lá que a gente usa, o aparelho do laboratório, ele mede o quanto a molécula absorveu de luz. Ou a molécula pode emitir luz, a molécula pode fazer um fenômeno de fluorescência. Vamos supor que o analito possa ser um átomo também, então pode ser que esse átomo absorva luz ou emita luz, entenderam? São propriedades do analito. Resumindo é isso, são propriedades do analito. Acontece que medir essa propriedade é uma coisa, agora correlacionar a propriedade com a quantidade do analito, aí é outra coisa. E é aí que entra os métodos de calibração. Porque se a gente pega um analito, coloca num aparelho e vê quanto que a moléculazinha de analito absorveu de luz, essa informação é uma informação, digamos assim, mas ela não está nem um pouco correlacionada com a concentração do analito, entenderam? Então, o que é o processo de calibração? É a gente colocar várias soluções de analito com concentrações conhecidas nesse aparelho, ver o resultado, o sinal que o aparelho dá, o resultado numérico, né, dessa propriedade aí que o aparelho está medindo, e depois plotar isso num gráfico e ver se tem relação linear entre os pontos, entenderam? Então é isso que é um processo de calibração. Às vezes eu falo em aula assim, ó, e é um exemplo maluco, mas por exemplo, se eu piso no pé de uma pessoa e a pessoa grita, eu estou medindo uma propriedade dela, é uma das propriedades dela, tu pisa no pé dela, ela grita. Só que aí, mas será que eu posso correlacionar a intensidade do grito dela com a força da pisada que eu dei no pé dela? Numa pisada só eu não posso, mas eu posso testar, ver se ela é reprodutivo, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso calibrar essa pessoa aí. Eu piso com determinada força no pé dela e anoto no papel aqui o sinal, a amplitude, lá quantos decibéis deu o grito dela. Aí eu piso mais forte, ela vai gritar um pouco mais alto, mais potência de som, e depois eu piso um pouco mais forte, por exemplo, e aí ela solta um grito com mais intensidade de som. E eu relaciono isso num gráfico, por exemplo, que é o que a gente está fazendo aqui. E depois que eu relaciono num gráfico, eu traço uma reta e vejo se tem uma linearidade entre a força do pisão no pé dela com a amplitude, né, a potência do grito que ela emitiu. E se tiver, essa pessoa ela é muito reprodutiva, digamos assim, no quesito pisar no pé dela. De modo que se eu calibrar essa pessoa aí e outra pessoa pisar no pé dela e eu só anotar a potência do grito que ela deu, eu consigo voltar e ver qual a força que foi imprimida ali no pé dela, entenderam? É um exemplo maluco aí, né? Mas tem lógica, essa é a lógica da análise, da calibração de métodos instrumentais. O que você tem que pensar é que 90 e tantos por cento das técnicas, os aparelhos sempre medem só uma propriedade do analito. Ponto final. Agora, a gente, como químico, faz todo um esforço para calibrar o método, ou seja, diferentes concentrações de analito, para ver se é reprodutível, tem linearidade em relação à variação do sinal que o aparelho dá, entenderam? Até eu deixei aqui no material, eu não fico lendo o que eu escrevi aqui, né? Porque isso aqui eu faço uns mega resumo, né? O ideal, assim, é que nem texto tivesse aqui, mas um pouquinho assim eu boto. Aqui, pessoal, só tem duas técnicas. Só tem duas técnicas analíticas que a gente não precisa calibrar o instrumento. Ou seja, a gente mede uma vez e a gente já consegue chegar na concentração. Não precisa calibrar, certo? Essas técnicas são métodos gravimétricos e métodos coulométricos. Acontece que essas duas técnicas aqui, elas se baseiam em propriedades químicas. Então, a gente, por exemplo, a gravimetria. Aqui, quem fez aula... Bom, só quem fez a Quant... Quem fez Quali, aliás, né? Lá na aula de Quali, uma das aulas a gente fez a análise gravimétrica do níquel, né? A gente faz uma complexação do níquel com dimetilglioxima,
depois deixa o precipitado maturar, filtra o precipitado, deixa secar aquele precipitadinho, e aí a gente pesou o papel de filtro antes e pesou depois com o precipitado, e viu a massa do precipitado de dimetilglioxima com níquel. E aí, então, é uma técnica analítica de gravimetria. Só que quando a gente chega no final da técnica, a gente sabe a quantidade de dimetilglioxima, a massa da dimetilglioxima, né? E a gente sabe a massa do níquel. Então, a gente consegue chegar na concentração de níquel, entendeu? Não precisa calibrar a técnica. E a colometria também, a gente se baseia em cargas, né? Que é uma coisa que mais adiante eu falo. Mas na colometria também é a mesma coisa, a gente, baseado em propriedades conhecidas, né, dos elementos, a gente consegue chegar na concentração do analito. Mas vejam, é duas técnicas. E digo mais, elas são técnicas razoavelmente pouco usadas, porque são muito específicas, né? Na gravimetria, o nosso analito tem que precipitar, né? Então, imagina, muito, como é que eu vou dizer? Especifica bastante assim as probabilidades, né? E na colometria o analito tem que se descarregar num eletrodo também, já não é todos que são assim, então não são técnicas muito populares, sabe? Não são mesmo. E a gravimetria é uma técnica bem robusta, bem simples, a gente aprende ela lá em Quant, né? A gente já fez isso aqui, ó, tem a volumetria de precipitação e tem as técnicas gravimétricas, que é só fazer, precipitar. Bom, a gente já fez uma aula disso, né? Não vou chover numa olhada aqui. O que eu quero dizer então é que praticamente quase todos, como eu digo, né, quase todos os métodos instrumentais, a gente sempre tem que fazer a calibração do aparelho, da técnica, né? Pessoal, assim, ó, não confundam uma coisa, pelo amor de Deus. Não confundam calibração instrumental, né, métodos de calibração, com calibrar o aparelho. Por exemplo, vamos pegar aqui uma coisa que todo mundo faz, né? A gente liga o pHmetro lá no laboratório, que é um potenciômetro, né? A gente liga o pHmetro e tem que calibrar o pHmetro. Pessoal, não é esse calibrar que a gente está falando. Porque vários aparelhos, quando tu liga eles estão bem perdidos, né? Por exemplo, o pHmetro, ele não sabe que... Ele fica medindo o potencial de hidrogênio no eletrodo. Mas tu desligou o aparelho, ligou no outro dia, ele mede o potencial, mas agora se aquilo está certo ou não, não está. Aí a gente precisa colocar o eletrodo numa solução tampão, em que a gente conhece o pH, e daí informar para o aparelhinho, ô pHmetrozinho, esse pH que tu está aí sentindo aí agora, esse potencial de hidrogênio, isso aí quer dizer pH 7. Aí o aparelho, tá, isso aqui é 7, sabe? Essa é uma coisa, calibrar aparelho nesse sentido. Porque vários aparelhos, quando tu liga ele está perdido, certo? A outra coisa é calibrar o procedimento aqui, entendeu? Então essa palavra calibração de métodos é quando a gente está calibrando no sentido aquele que eu expliquei no começo do vídeo aqui, que é ver se as respostas da intensidade do sinal que o aparelho dá em relação àquela propriedade do analito, ver se esse valor numérico ele é linearmente, ele tem uma correlação, digamos assim, com a concentração do analito, entenderam? Então, não vão confundir esses negócios de calibração aí, né? Porque alguns aparelhos a gente liga no laboratório tem que calibrar, certo? Tu liga, por exemplo, um medidor um condutivímetro que mede condutividade. Lá tu liga o aparelho, ele está perdido, ele não sabe, tu desligou ele num dia, ele se perdeu, ele não sabe mais. Aí tu vai ligar o aparelho, botar numa solução que tem uma condutividade específica, que até já vem ali no aparelhinho, coloca lá, pronto, tu calibrou o aparelho. Pessoal, isso não é essa calibração que eu estou falando, que fique bem claro, certo? Não é essa calibração aí, estou falando nessa que nós estamos estudando aqui, tá? Bom, então acho que eu já acho que eu expliquei até demais aqui a coisa, né? O que eu vou dizer para vocês é que, até para dar um conforto para vocês, né? Existem 3 calibrações, eu até fiz um desenho aqui. O químico vai ter 3 opções, ou faz essa ou essa. Mas a lógica das coisas a gente já aprendeu, então esse que é o conforto que eu vou dar para vocês. Não é assim, nossa, agora eu vou ter que aprender muito mais coisa. Não. Algumas coisas vocês vão aprender aqui, é mais detalhes, né? Mas a lógica da coisa, de ver se tem linearidade, fazer a regressão linear, e é as mesmas coisas. São as mesmas coisas. Aqui, pessoal, eu vou dizer para vocês o seguinte, ó. A gente tem 3 opções, e é isso que a gente vai estudar a partir de agora, tá? Para fechar esse capítulo aqui da disciplina. Então, assim, ó, a primeira opção é fazer as curvas de calibração. É aquilo que a gente já fez. Eu posso até voltar no meu Excel. Eita, deixa eu clicar no meu Excel aqui, aquele que nós tínhamos feito nos últimos vídeos, né? No último vídeo a gente acabou aqui, ó. Essa primeira opção que está aqui no material, ó, opções de
calibração instrumental. Curva de calibração é aquilo que a gente até já aprendeu. Então, uma delas a gente já aprendeu, que é, por exemplo, colocar várias diferentes concentrações de analito, observar o sinal que o aparelho dá, plotar num gráfico isso aqui, traçar a melhor reta entre os pontos, ver se a linearidade é boa, que é o coeficiente de correlação, e aí depois de tudo isso está bom, a gente faz o seguinte, a gente faz uma medida de uma amostra, vejam que o sinal da amostra, por exemplo, aqui, 2,72, é um ponto dentro da curva, né? Lembram disso, tem que respeitar isso aí. Então, se esse sinal aqui deu dentro da curva que a gente fez, a gente faz a regressão linear, que é nada mais do que fazer a função previsão linear, né? Ou também, quem quer fazer no braço aí, é só tu entrar com esse valor aqui, o 2,72 é o valor do y aqui, ó, tá? E aí o coeficiente angular tu já tem, o linear tu já tem, é só isolar o x, né? Manda o coeficiente linear para lá diminuindo, o coeficiente angular vai passar para lá dividindo, pronto, tu achou o x. Quando tu achou o x, vai dar esse númerozinho aqui, ó, que é o que a gente chama de a regressão linear, né? O processo de fazer esse cálculo aí a gente chama de regressão linear, que é entrar com o valor de y e voltar no x. Depois que a gente já tem a reta, é claro, né? Beleza? Deixa eu ver onde é que eu estava. Tá. Então, esse aqui é um dos processos usados, beleza? Outro processo usado são adições padrão. Adição padrão já é um processo usado em algumas situações, tá? Em algumas situações. Como é que eu vou dizer para vocês? O mais fácil de fazer de todos, tá? É a curva de calibração. Por exemplo, vocês até já aprenderam. Nem tem praticamente nada para dizer de novidade aqui. O mais fácil é fazer a curva de calibração. Só que, às vezes, o branco da amostra, né, a matriz da amostra, ela é muito complexa. A gente não consegue ter o branco. Porque o ideal de fazer curva de calibração, o bom é a gente sempre ter o branco da amostra, né? Então, quando a gente tem o branco, é bem prático fazer a curva de calibração. Quando o branco é bem complexo, a matriz da amostra é bem complexa, assim, é difícil fazer um branco lá no laboratório, aí a gente vai ter que se render aos métodos de adição padrão. Eu sou aí, volta e meia, alguns projetinhos que eu fiz aí, que faço, né? Não adianta, as amostras são muito complexas. Eu tenho, por exemplo, um projetinho lá de medir sódio lá nos alimentos, né? Então não tem, vai fazer um alimento, o branco de um alimento lá, não tem como. Então não é fácil, certo? Então, aqui adições padrão. Então esse aqui é um outro método, que é usado quando a gente não consegue ter o branco. Meio que a lógica é essa, tá? E acho que até se for ler no livro lá, o livro vai dizer isso, que quando a gente não tem, quando a gente não consegue ter um branco, a gente vem para essa técnica aqui de calibração, métodos de adição padrão. Só que tem um detalhe, que eu acho que lá no livro não diz isso. Às vezes, pessoal, dependendo do tipo de técnica, mais adiante eu falo isso, entro em detalhes, né? Agora eu só vou dizer a promessa da coisa. Dependendo do tipo de técnica analítica, às vezes é até bem mais fácil, porque a ideia que eu estou dizendo para vocês, a ideia é que curva de calibração é a coisa mais fácil que tem, é o mais prático de fazer. A adição padrão já dá um trabalhinho a mais. Mas às vezes, dependendo da técnica, essa aqui é mais fácil de fazer do que essa. Então, muitas técnicas, praticamente as pessoas quase só usam esse método de calibração aqui. E os três aqui funcionam, pessoal, entendeu? Não é assim, um é melhor que o outro. Não, os três são bons. Nenhum é melhor que o outro. Acontece que os três são jeitos diferentes de fazer a mesma coisa, certo? E às vezes uns são mais rápidos que os outros, entenderam? Na praticidade de fazer, é isso que eu estou falando, não é um ser melhor que o outro, é na praticidade de fazer. Então, às vezes, o método de adição padrão ele é bem mais prático que curva de calibração, certo? Bom, tá estourando meu tempo aqui, vou parar e sigo no próximo vídeo, parei.